Mas aí vem aquela pergunta, né? Se a salvação é pela graça, se a salvação é pela fé, eu posso fazer o que minha carne desejar? Posso fazer tudo e está tudo certo? Não. Um salvo ele não terá mais prazer em praticar obras más, pois seu desejo agora é cativo ao desejo do seu Senhor. Veja como é diferente dessas outras religiões. É um desejo que Jesus ele nos molda. Ele nos molda. Não é eu fazer, é ele fazer em mim. Isso é a beleza do Evangelho. Ninguém, nenhuma outra religião consegue oferecer isso. É só a fé cristã. Nenhuma outra religião consegue oferecer isso. E Paulo ele nos diz, né, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 2, assim, nós que estamos mortos para o pecado, não podemos mais viver no pecado. Porque se vivemos na prática do pecado, é um sinal de que nós não fomos regenerados, de que nós não nascemos de novo. Mas as minhas obras na fé cristã, elas vão provar que a minha fé é verdadeira. É essa fé que nos redime do pecado e do mal. E o que é o pecado, irmãos? O que é o pecado? O pecado é toda ofensa contra Deus. Isso significa que a mentira, a desobediência, a dissimulação e outros pecados que são relatados ali em Romanos 1, versículo 29 ao 32, em Gálatas 5, versículo 19 ao 21 também. E vamos falar assim, não só aquilo, mas um palavrão que a gente fala é pecado, porque Deus é puro. Abacuque fala, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quer dizer, ele não suporta, Deus ele não suporta o mal. Ele não suporta, e por isso nós precisamos andar debaixo do sangue de Jesus Cristo, amparados pela sua bondade e pela sua graça. Coisa que nenhuma outra religião consegue oferecer, a não ser o cristianismo, a fé cristã. Em outras palavras, pecar significa errar o alvo, significa transgressão, rebelião contra Deus. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. E diante disso, nós somos incapazes de receber a salvação, a não ser pela pura graça de Cristo, que nos fará crescer em santificação até chegarmos à glorificação em sua glória. Vê como que é isso, irmãos? Vejamos como que é diferente essa fé, como que é diferente a fé cristã. É tudo dele, é tudo ele que faz por nós, é tudo nosso Deus que faz por nós, ele nos capacita, ele nos condiciona e isso nos faz sermos dependentes dele. Ele nos prepara. E aí João, às vezes alguém pode falar assim, mas eu não cometo pecados mais, eu só cometo fraquezas, eu só cometo falhas. E não. João, ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso não quer dizer, irmãos, que nós somos escravos do pecado. Mas, por nós convivermos num mundo de pecado, muitas das vezes nós ainda somos influenciados por atos pecaminosos. E por isso nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão por nossas transgressões. Não podemos amaciar os erros que nós cometemos. Não podemos. Mas eu não cometi o pecado, eu cometi só uma fraqueza. É pecado. Eu cometi só uma falhinha. É pecado. Eu contei só uma mentirinha. É pecado e nós precisamos buscar nos livrar disso, porque Cristo vive em nós. E é impossível que Cristo viva em vasos sujos. É impossível.
E por isso, ele morre pelos nossos pecados. Ele morre pelos nossos pecados para nos purificar. E nessa purificação, nesse novo nascimento, nessa regeneração, nós somos preparados para a vida eterna. E ele ressuscita para confirmar o seu ato de salvação nas nossas vidas. E aí nós partimos para a próxima pergunta. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que ia acontecer? A gente falou um pouco já no ponto de doutrina 3, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado. E agora nós vamos relembrar aqui porque é pertinente. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos em nossos pecados. As palavras de Cristo não teriam se cumprido. Se ele não tivesse ressuscitado, ele foi quem mais falou que ele ressuscitaria, obviamente. Se ele não tivesse ressuscitado, ele seria mentiroso. E também as profecias no Antigo Testamento que falam da ressurreição do Messias, que ele não sofreria corrupção, que a sua alma não seria deixada na morte, também não teriam sido cumpridas. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não confirmaria sua condição divina, porque muitos profetas anteriores a ele também curaram e ressuscitaram mortos. Mas quando ele ressuscita glorioso, ele confirma, ele fala, eu sou maior do que todos os profetas. Eu sou Deus encarnado, eu sou o Messias, eu sou o divulgador da verdadeira e da boa fé em Deus, da perfeita fé em Deus, da fé que torna o homem dependente de Deus e não um colaborador de Deus, porque Deus não precisa de nossa colaboração. Mas os salvos, os santos, terão condição, da parte de Deus, de serem santificados pelo poder da sua palavra. Os santos, os servos de Deus, eles não rejeitarão ser santificados. Eles desejarão essa santificação. Isso é glorioso, isso é a beleza dessa obra, desse evangelho. Isso é maravilhoso para nós, irmãos. Louvado seja Deus. A ressurreição de Cristo também é a confirmação e o selo da vitória sobre a morte e o cumprimento da profecia que Deus deu a Eva. Jesus, ele vence a morte e nos promete também essa vitória, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 15, versículo 7. E é também o cumprimento da profecia que Deus deu a Eva lá na Escritura, em Gênesis 3, versículo 15, que diz que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E na ressurreição de Jesus, ele pisa na cabeça da serpente. Louvado seja Deus.